Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É a última edição do Plenárias no primeiro semestre de 2022 que está começando agora. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho de 2022. Karina, 3 sessões porque, como acontece todos os anos, tradicionalmente, esta foi a última semana de trabalhos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Por isso, tivemos a sessão da quarta, da quinta-feira, sessões jurisdicionais essencialmente, e a sessão da sexta-feira, pela manhã, que teve julgamento também, mas caracterizada como um encerramento e balanço de atividades do primeiro semestre deste ano. Também no plenário virtual, o Supremo declarou que as taxas pagas pelo setor de radiodifusão ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações são constitucionais. Por unanimidade, a ação ajuizada pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão foi julgada improcedente, conforme o voto da relatora, ministra Rosa Weber. O Fistel foi criado na década de 60 com a principal finalidade de repassar recursos para o pagamento de despesas do governo federal na fiscalização de serviços de telecomunicações. A Abratel questionava uma alteração feita por uma lei de 1997, que estabeleceu a cobrança sobre o uso de radiofrequência e criou taxas de instalação e funcionamento. Segundo a ministra, as taxas são válidas porque a Anatel tem poder de polícia para fazer a fiscalização. E vamos para os destaques do plenário presencial. A ação do Partido Democrático Trabalhista questiona a lei que prevê cancelamento de precatórios por instituições financeiras. Na avaliação da legenda, a norma viola os princípios constitucionais da separação de poderes, segurança jurídica e igualdade. Antes de rever o julgamento propriamente dito que ocorreu nesta semana, vamos conferir mais detalhes sobre o assunto com Aline Barcelos. A lei prevê que ficam cancelados os precatórios e as requisições de pequeno valor federais expedidos pelas instituições financeiras cujos valores não tenham sido retirados pelo credor e estejam depositados há mais de 2 anos. O PDT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para pedir a inconstitucionalidade da norma. De acordo com o partido, permitir que as instituições financeiras tomem essa providência é uma forma de violação ao princípio constitucional da separação de poderes. A relatora da ação é a ministra Rosa Weber. Ela já havia julgado procedente o pedido do PDT no plenário virtual. Para a ministra, a lei não cria mecanismos para averiguar as razões pelas quais os credores não retiraram os valores, que podem ser, por exemplo, por entraves processuais. Mas o ministro Gilmar Mendes pediu destaque. Nesse caso, o julgamento deixou de ser virtual e recomeça no plenário desde o início com os votos dos ministros, mesmo daqueles que já se manifestaram. Pois é, e o julgamento aconteceu no plenário presencial. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras na sessão da quarta-feira, dia 29 de junho. Marta Ferreira acompanhou. Na sessão dessa quarta-feira, a discussão foi reiniciada. O advogado do PDT destacou que não cabe ao legislador alterar o prazo de validade dos precatórios. O que essa lei oportunista pretendeu foi, em verdade, a realização de caixa sem qualquer atenção ao direito de propriedade. Não houve mais uma vez, nenhuma preocupação com o credor e, reitere-se, nenhum respeito ao judiciário e à coisa julgada. Estamos agora em 2022, diante de outras manobras, inclusive revestidas de supostas formalidades constitucionais. Me refiro às emendas 113 e 114 de 2021, com a DIN já distribuída nesta casa, e que, ao fim e ao cabo, por mais que se faça muita ginástica econômica, financeira ou jurídica, pretende, repita-se, ao fim e ao cabo, encaminhar para a terra do nunca o cumprimento de milhares de decisões judiciais. A Advocacia Geral da União sustenta que a norma tão somente regulamenta o procedimento ligado à sistemática dos precatórios. Também enfatiza que não é razoável que os valores permaneçam depositados sem qualquer utilização e de forma indevida. O objetivo da norma foi conferir uso público a um montante financeiro significativo que, de outro modo, ficaria parado nas contas das instituições financeiras oficiais. Pois, segundo informações do próprio Conselho da Justiça Federal,
o saldo no montante da edição da lei, na época, superava a cifra de 8 bilhões de reais. E, pasmem, inclusive com valores parados desde 1992. Se considerarmos números mais atuais, segundo a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia, ministro Fux, até março de 2021, a reversão aos cofres públicos de precatórios e requisitórios parados há mais de 2 anos, que é essa a hipótese, cancelados, alcançou o valor de 18,7 bilhões de reais. Desse montante, excelências, 3,6 bilhões foram vinculados ao Ministério da Educação. O Procurador-Geral da República se manifestou pela procedência da ação. Salta aos olhos, portanto, que ao determinar o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor, o RPV, que estejam depositados há mais de 2 anos e não tenham sido levantados pelo credor, a Lei 13.463, de 2017, vulnerou a atribuição constitucional de competência do Judiciário, a qual cabe, por definição, repita-se, constitucional, estabelecer os trâmites internos pertinentes à gestão do sistema e à satisfação dos requisitórios. Os preceitos impugnados retiram do Poder Judiciário a gestão administrativa do sistema de execução contra a Fazenda Pública, permitindo que a instituição financeira oficial promova, por conta própria, o cancelamento de precatórios e RPVs. A lei questionada também inovou na matéria e impôs um limite temporal ao exercício do direito do cidadão, qual, sublinhe-se, além de não previsto nas regras constitucionais sobre o precatório, vai na contramão da efetividade do respectivo sistema de pagamentos. A relatora, ministra Rosa Weber, entende que a lei fere diversos princípios da Constituição Federal, como o contraditório e a ampla defesa, devido processo legal e proporcionalidade. Assim, votou pela inconstitucionalidade da norma. Entendo que o legislador desbordou do seu espaço de atuação. A Lei 13.463 criou verdadeira inovação no disciplinamento do pagamento de montantes por precatórios e RPVs, ao fixar um limite temporal para o exercício do direito de levantamento do importe do crédito depositado, comandando ainda a instituição financeira depositária a transferência automática dos valores depositados para a conta única do Tesouro Nacional, sem prévia ciência do interessado ou formalização de contraditório. Em ofensa, portanto, neste aspecto, ao artigo 5º, 55 da nossa Lei Fundamental. Devalia no ponto o artigo 9º do Código de Processo Civil de 2015 em reforço, aspas, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Fecha as aspas. Depois, a sessão foi suspensa. E a retomada deste julgamento e ainda mais destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal, vamos conferir depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta. Como vimos no primeiro bloco, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar na sessão da quarta-feira, dia 29 de junho, se é constitucional o cancelamento de precatórios e requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras oficiais. O julgamento foi retomado na sessão da quinta, dia 30 de junho, e concluído. Por maioria, os ministros decidiram que o dispositivo questionado é inconstitucional. Reportagem de Marta Ferreira. Os precatórios e as requisições de pequeno valor são instrumentos utilizados pelo Poder Judiciário para determinar o pagamento de dívidas do poder público reconhecidas judicialmente. Para os saques, é preciso que o juiz da execução encaminhe para o presidente do tribunal o requerimento para o pagamento.
O PDT questiona a constitucionalidade de dispositivos de uma lei de 2017, que prevê o cancelamento de precatórios por instituições financeiras e de requisições de pequeno valor federais que não foram resgatados no prazo de 2 anos. A alegação é de violação dos princípios constitucionais da separação de poderes, segurança jurídica, igualdade e o respeito à coisa julgada, entre outros. O julgamento tinha começado no plenário virtual em fevereiro do ano passado, sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Com pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, a ação foi levada para análise do plenário físico do STF. A relatora, a ministra Rosa Weber, entendeu que o dispositivo questionado fere diversos princípios da Constituição Federal, como o contraditório e a ampla defesa, devido processo legal e proporcionalidade. Assim, aceitou os argumentos do autor da ADI e votou pela inconstitucionalidade da norma. Autor do destaque, o ministro Gilmar Mendes divergiu da relatora. Ele votou pela procedência em parte da ação para que o cancelamento de ordem de pagamento, precatório ou RPV com estorno à fazenda pública devedora somente ocorra após a obrigatória intimação do credor para se manifestar, a ser realizado pelo juízo da execução. A situação constitucional atual, acerca do ritmo de quitação dos precatórios federais, não deixa de ser uma espécie de alongamento do pagamento, no que se denomina postergação de adimplemento, para observar o trinômio, especialidade da lista, anterioridade da inclusão e fluxo de pagamento de acordo com a capacidade financeira arrecadatória do ente devedor, observada a receita corrente líquida e o limite de despesa de gasto. Presente esse cenário de drástica mudança no fluxo de pagamentos de dívidas federais reconhecidas em processo judicial com trânsito em julgado, operados pelas emendas constitucionais 113 e 114 de 2021, aliada à multiplicidade de vias e possibilidades que se descortinam de pagamento, compensação, cessão, acordo, etc., sem que seja possível aferir essa regularidade de quitação dos precatórios e RPVs de forma clara, considero temerário condicionar que a transferência de recursos para a conta única do Tesouro Nacional pressuponha a ausência de mora da União no pagamento de tais requisições. A divergência foi acompanhada pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Os demais ministros acompanharam o entendimento da relatora. O Estado tem de ser responsável, o Estado constitucional, o Estado democrático em relação ao cidadão, porque existe para ele. Se o Estado demorar, nós não temos alternativa. Se o cidadão demorar 2 anos para receber aquilo que foi reconhecido judicialmente como devido, pode-se tomar uma providência como essa? E isto é realmente uma conformação constitucional nos termos dos princípios fundamentais e do artigo 5º? Não consigo. Nós estamos, senhor presidente Menezes Pares, com todo respeito, diante de uma lei que pretende resolver problemas de caixa da União em detrimento dos direitos do jurisdicionado. Isso, data vênia, não pode contar com o beneplácito da Suprema Corte. O plenário, por maioria, decidiu que o cancelamento de precatórios e de requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras é inconstitucional. Ou seja, prevaleceu o entendimento da ministra relatora Rosa Weber. Como vimos na matéria, Karina, ela considerou diversos pontos para chegar à conclusão da inconstitucionalidade do que estava sendo questionado. Que pontos teriam sido esses, Karina, mais detalhadamente um pouco? Olha só, Cadu, a Marta, na reportagem que a gente acabou de assistir, ela coloca alguns dos princípios que foram trazidos pela ministra Rosa Weber para fundamentar a inconstitucionalidade. Mas, além desses, do contraditório, da ampla defesa, que fazem parte do devido processo legal e da proporcionalidade que a gente viu, outros princípios, como o princípio da garantia da coisa julgada, também teria sido violado. A ministra Rosa Weber disse que esse sistema de precatórios é uma garantia do cumprimento de decisões judiciais, porque um sistema de precatórios nada mais é do que uma forma de se fazer com que a fazenda pública, os entes da federação, uma vez condenados a pagar uma dívida
por conta de uma sentença judicial, eles têm que cumprir essa sentença para fazer esse pagamento. Se o credor recebe, vai lá para retirar esse dinheiro ou não, não cabe ao legislador estabelecer um prazo para que isso aconteça, porque o sistema de precatórios, tem a sua base na Constituição Federal e a Constituição não estabelece esse prazo. A ministra ainda disse que tornar indisponível ao credor esse valor, que por decisão judicial faz parte do seu direito de propriedade, viola esse direito, que é uma garantia constitucional também, é um direito fundamental previsto lá no artigo 5º, inclusive. Então, além da garantia da coisa julgada, do devido processo legal, da segurança jurídica, viola também o princípio da separação dos poderes, já que a Constituição não teria outorgado que a legislação pudesse trabalhar com esses prazos, não é? Mas a divergência que foi aberta pelo ministro Gilmar Mendes, mas que não formou maioria, entendia que não havia qualquer inconstitucionalidade em estabelecer esse prazo, porque para esses ministros da divergência, o credor não ficaria, esse valor se tornaria indisponível no momento em que ele não se manifestasse nesse prazo de 2 anos, mas que ele deveria ser intimado para se manifestar. Mas mesmo assim, ficando inerte, ele ainda poderia solicitar o recebimento desse valor posteriormente. Então, não haveria prejuízo ao direito de propriedade e nem violação do devido processo legal, e aí a divergência julga procedente parcialmente para dar interpretação conforme a lei, ou seja, mantém a validade da norma, mas diz assim, o cancelamento não pode ser automático. O credor tem que ser intimado lá no juiz da execução para poder se manifestar, para levantar o valor. E não o fazendo, haveria, portanto, esse cancelamento do precatório, mas com a possibilidade do credor, posteriormente, fazer o requerimento para receber com todas as correções do valor, né, corrigidas monetariamente e devidamente. Mas essa divergência não prevaleceu. A ministra Rosa Weber entendeu que todos esses princípios teriam sido violados e que, portanto, esse cancelamento automático não pode acontecer, tem que ser mantido o valor disponível para o credor. Esse foi o resultado do único julgamento finalizado nessa última semana, embora, como a gente tenha dito no início do programa, não é, Cadu? Foram apregoados 3 julgamentos, mas apenas esse teve um resultado definitivo no final da sessão da quinta-feira. O que faz parte da dinâmica do plenário, porque é muito comum justamente que tenhamos o início, por exemplo, eu até comentei isso no direto do plenário, às vezes temos o pregão, o relatório, sustentações orais, o voto do ministro relator, às vezes temos votos dos ministros, pedido de vista, várias questões podem incidir justamente nas sessões plenárias, na perspectiva de continuidade, e foi mais ou menos o que aconteceu em alguns casos. Tanto que tem mais julgamentos na semana, como disse a Karina. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele começou a julgar 3 ações que contestam taxas sobre a atividade de exploração de minério em Minas Gerais, Pará e Amapá. As ações foram ajuizadas pela Confederação Nacional da Indústria, que questiona o poder de polícia criado pelos estados na edição das leis. Antes do julgamento, vamos saber um pouquinho mais sobre o tema na reportagem de Aline Barcelos. As leis de Minas Gerais, Pará e Amapá criaram taxas de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais. Para a CNI, entidade que representa o setor industrial brasileiro, a medida pode começar a ser adotada de forma indiscriminada em todo o país, como forma de arrecadação. As taxas adotadas nos estados têm características semelhantes. O fato gerador é o poder de polícia exercido pelo estado por meio de secretarias, no momento da venda ou da transferência de estabelecimentos pertencentes ao titular do minério extraído. O contribuinte é a pessoa física ou jurídica autorizada a realizar atividades de mineração. E o valor do tributo varia dependendo da tonelada de mineral ou minério bruto extraído. O ministro Ricardo Lewandowski é o relator da ação contra a lei de Minas Gerais. O ministro Nunes Marques relata a ação que questiona a lei do Pará. E o ministro Luiz Fux é o relator da ação que contesta a lei amapaense. Portanto, aqui nós temos o chamado julgamento conjunto, 3 relatores diferentes, embora seja referente a legislações de estados diferentes, mas a temática é totalmente encaixada, portanto, a expectativa do retorno, inclusive, no próximo semestre, como já foi anunciado, para a continuidade deste julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal.
Pois é, e o STF encerrou na manhã de sexta-feira, dia 1º de julho, em sessão extraordinária, o primeiro semestre do ano judiciário de 2022. Foi apresentado um balanço dos últimos 6 meses. Evne Araújo acompanhou. No primeiro semestre de 2022, a primeira turma julgou presencialmente, por videoconferência, 32 processos e, em sessões virtuais, deliberou em 2.577 casos. A segunda turma julgou 28 processos presencialmente e por videoconferência e 1.873 em sessões virtuais. Já no plenário presencial foram julgados 25 processos e no plenário virtual 2.484. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, também destacou a produtividade da corte em relação aos recursos analisados. Hoje, o STF tem o menor acervo recursal desde 1996, totalizando pouco mais de 11 mil casos. Em relação aos temas de repercussão geral, o balanço também foi positivo. Somente nos primeiros 6 meses do ano foram incluídos na lista 38 novos temas. Graças a esse esforço hercúleo da nossa Secretaria de Precedentes, na data de hoje, temos a satisfação de afirmar que alcançamos marca recorde, a saber, o 100º tema de repercussão geral proposto durante o biênio desta presidência, indicando nesse particular como 100º tema, o tema 1228. Esses números expressivos também revelam novamente o sucesso da integração e da parceria realizada entre o Supremo Tribunal Federal e os tribunais de todo o país, que foram responsáveis pela indicação de 28 desses 100 temas. O ministro Ricardo Lewandowski falou na sessão em nome dos demais integrantes da corte. Ele parabenizou a gestão do ministro Luiz Fux pela produtividade e também pela maneira conciliadora que lidou com temas polêmicos que chegaram ao Supremo. Nesta quadra difícil que nós vivemos no mundo e no país, uma quadra, enfim, cheia de dificuldades econômicas e políticas, numa antevéspera de eleições gerais, Vossa Excelência contribuiu com a sua atitude de moderação e diálogo para a manutenção da paz social e do equilíbrio entre os poderes. Houve também as manifestações de felicitações, inclusive pelo encerramento, como diria o ministro Marco Aurélio, desta quadra, justamente desse primeiro semestre de 2022. Houve também as manifestações do Ministério Público e da Advocacia, caracterizando esta sessão solene de encerramento dos trabalhos do primeiro semestre. A expectativa agora é do retorno, Karina, encontro marcado já, portanto, no início do mês de agosto, para mais um semestre de atividades no plenário do STF. Exatamente, Cadu. A partir de agosto, os trabalhos no Supremo Tribunal Federal são retomados e as sessões plenárias também. A gente vai acompanhar tudinho aqui no Direto do Plenário. Mas esse final de semana, o nosso encontro é aqui no Plenárias. E lembrando que nós teremos durante todo o mês de julho as reprises de alguns dos principais julgamentos do primeiro semestre de 2022 durante a nossa programação e também edições especiais do Plenárias com alguns dos principais momentos do plenário do Supremo Tribunal Federal nesse mesmo período. Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia, como sempre, durante todo este primeiro semestre do ano de 2022. E continue conosco aqui, na TV Justiça.